Ok, minha gente, esse mês de março é o mês dedicado às mulheres. E aí eu estou pautando isso aí, o meu programa para o mês inteiro. Nós já tivemos aqui, nesse mês de março, a pastora Esther, a Margarete Rose, as meninas da OAB Mulher, a Tânia, lá do supermercado Belém, lá da padaria do meu dom, né? A Tânia, a Tânia é um exemplo para todo mundo. A Tânia chegou a pesar 110 quilos. E ela hoje, Márcio, com todo respeito, meu amigo Marcinho, meu irmão Marcinho, hoje a Tânia é um mulherão, né? E antes era também, mas porque antes a Tânia, eu estou falando assim pela liberdade que a gente tem, nós somos amigos, e também porque ela fala claramente disso, né? Aí a Tânia partiu para o trabalho de cabeça, ela contou a história dela aqui, como foi difícil para ela. Ela chegou a pensar em se matar. Chegou num prédio onde ela morava, olhou e falou assim, eu vou me jogar na Tijuca. Engraçado que é a segunda pessoa que me falou isso, né? E ela voltou para o meu dom. Ela falou, eu adoro o meu dom, eu quero morar no meu dom. E continuou morando no meu dom. Ela saiu da Tijuca e voltou para o meu dom. E aí a Tânia contou a história dela. Aí a Flávia Tapajós veio aqui, a doutora Flávia, a Adriana e a Cíntia, só mulheres assim expressivas, né? Amanhã nós vamos ter aqui a doutora Juliana. A Juliana vai trazer para vocês, ela vai mostrar para vocês umas coisas que ela prepara em casa para mulher. O que é? Você vai saber amanhã. Para mulher. Olha, vai arrebentar. A Tayane também vai estar aqui com a gente amanhã, falando rapidamente de turismo. E eu fecho essa semana com uma das pessoas mais importantes na sexta-feira, como mulher, por tudo que ela realizou esses anos todos, está enfrentando um câncer, está lutando contra um câncer. É uma mulher linda em todos os sentidos, que é Madalena Rucker. Caramba, é tão difícil você ter a Madalena Rucker no programa, que ela não quer mais sair, a Madalena fica em casa, trabalhando, cuidando do camp, e ela falou que vai trazer uma novidade sexta-feira aqui, que ninguém sabe ainda. Falou, Hélio, eu vou dar uma novidade à cidade no teu programa. E então, Madalena Rucker que vai estar com a gente. Então, vocês estão vendo que só tem mulheres expressivas, e hoje, como eu falei, estou falando essa semana toda, hoje está de volta aqui a Bibi. Está de volta ou não? Porque a casa é dela. Eu amo estar aqui, né? Eu amo estar aqui. Hoje, como Bibi, né? Às vezes eu venho como Bianca da Aviação, sou sempre Bianca da Aviação, mas hoje como Bibi também. Adoro estar aqui, principalmente num mês que é tão importante, né, Hélio? Eu acho que todos os meses são meses da mulher, mas, sem dúvida nenhuma, março é um marco aí para a gente relembrar quão guerreira nós somos, quanto a gente passou. Eu estava vindo agora no carro, conversando no Instagram, né? Eu tenho uma conta do Instagram que é bastante ativa, é o @bibinobo, vou aproveitar o jabá aqui do Hélio. E a gente falava justamente isso. Às vezes, quem vê a gente não sabe a história de luta que a gente tem, né? Eu sou uma menina do meu dom, enfim, a gente estudou com fiéis, com muita dificuldade. E olhar para esse caminho atrás, a gente vê o seguinte, você falou agora de uma pessoa que eu tenho profunda admiração, que é a Madalena Rucker, sobretudo pelo que ela faz para esses jovens de Teresópolis. Então, eu sou uma profunda admiradora dela. E quando a gente começa a pensar que a gente foi um dos jovens, né? Eu fiz Promage, fiz curso profissionalizante, enfim. Então, até a gente chegar até aqui, ainda tem muito caminho para percorrer ainda, mas a gente já tem uma história para contar. A gente percebe quanto são importantes essas pessoas que fazem, de fato, pelo jovem da nossa cidade, né? Então, a Madalena, eu, sexta-feira, todos os dias eu assisto, né? Eu estou lá no trabalho, em meio a muita coisa, mas na hora do Hélio, eu ligo lá no meu computador, na Diário TV, na página do Facebook, e assisto, e sexta-feira é um desses dias também. Quantos jovens, ao longo dos anos, passaram pelas mãos da Madalena, né? Muitos jovens que E hoje estão foram para o bem mercado de trabalho. Sim, que hoje estão empregados, bem colocados, com uma nova perspectiva de vida. Hélio, você deve ser dessa época, eu sou de um tempo, e a minha mãe, né, sempre muito guerreira, sempre, né, meus pais maravilhosos, e eles falavam assim, olha, a única forma é estudo e trabalho. Tanto é que eu trabalho desde os 14 anos, não falo com nenhum pesar, muito pelo contrário, eu quero que meu filho repita essa história de luta, porque assim que a gente dá valor para o estudo de fato, que precisa estudar, que precisa trabalhar.
E olhar para figuras como essas, como a Madalena, eu pessoalmente acho que o camping, estruturas como o camping, são a única forma de salvar os nossos jovens de hoje. A internet ela trouxe muito acesso, mas muito acesso ruim também. Eu não posso deixar de falar aqui no seu programa, sou uma das pessoas que realmente assim repudiaram o filme novo do Porchat na Netflix. E a gente repensa o quanto a gente deu, o quanto a internet é ótima, mas também deu abertura para muita informação ruim, né? Está aqui escrito, porta aberta. Assim... Tá aqui, eu sabia que eu ia tocar nesse assunto ia com tocar você. nesse, eu acho que é um assunto que todos nós precisamos repudiar, porque muito... Eu acho que o que a gente não vem percebendo, né, Hélio, é que muito desses engajamentos que essas pessoas que estão sem noção nenhuma têm, somos nós quem damos. Ou falando bem ou falando mal, a gente está lá e curte, dá um like, e isso vai fazendo com que pessoas que não têm o menor escrúpulo, porque um filme desse, eu, sinceramente, acho que não tem conversa, não tem... Bibi, como eu te mostrei, já estava escrito aqui para a gente falar sobre isso. Eu acho que é porta aberta ou portas abertas. O nome do filme é Como Ser um Péssimo Aluno. Tá, mas e o filme do Danilo Gentili? Esse é o filme do Danilo Gentili com Fábio Porchat, que tem, inclusive, cenas de apologia à pedofilia. É uma dos cenários assim mais tristes, eu acho. A gente tá num mundo complicado, de música ruim, de filmes com conteúdo duvidosos. E, olha, eu sou super animada. Quem me vê aí no Instagram sabe que eu gosto de música, danço funk, enfim. Não é sobre isso, é sobre a gente, na verdade, saber o que é bom e o que é ruim, né? Saber o que sim, o que nunca e o que talvez. Como diz aí lá o pastor Cláudio Duarte, que eu gosto muito, ele tem uma das palestras dele, ele fala: tudo posso, mas nem tudo me convém. Eu acho que é saber realmente filtrar e para não chegar essa informação para os nossos filhos. E eu acho que estruturas como o camping, estruturas que cuidam, que têm um olhar para o jovem mais especial, vai ajudá-los a entender o que efetivamente é legal, é conteúdo de qualidade, que vai transformá-los em adultos. Aliás, vai transformar adultos em cidadãos, né, o Hélio? Eu acho assim, a gente está falando desse histórico de ser da comunidade e de fato, estudar e de querer estudar. Eu acho que é isso que a gente precisa propiciar nos nossos jovens de hoje. Né? É a vontade, porque na minha época, meu sonho era ser advogada, meu sonho era fazer direito, como de fato aconteceu. Então, eu não vejo mais, ou eu tenho visto em menor quantidade, jovens com o sonho de estudar, né? O sonho da profissão. Então, eu acho que é isso que a gente precisa fomentar, e estruturas como o camping, eu acho que sexta-feira, assim, você vai fechar com chave muito de ouro. Ô, Bi, a gente falando... Você tem... Qual é a idade do teu filho? 8 anos. Você tem um filho com 8 anos. 8, 9, 10, 12, 15, são jovens que ainda estão em formação. Né? Qual será o futuro de um jovem desse quando você vê esses dois filmes, o do Flávio Porchat e o do Danilo Gentili, em que faz apologia à pedofilia? Tá? Eu não sei nada do Flávio Porchat, que para mim a impressão dele... O tipo de humor é péssimo, né? É péssimo, eu acho ele um péssimo ser humano. Você sabe que eu estava conversando, mais uma vez voltando para o Instagram, que a gente fala em temas mais livres, que aí eu consigo me liberar um pouquinho, né, das formalidades e tal. E eu estava pensando, refletindo a respeito de regra, né? Como regras são benéficas. A gente veio de uma adolescência que tinha um monte de regra e estava tudo bem com isso, porque regras, né, regra é como parapeito de ponte, não ajuda ninguém a subir, mas impede a muita gente de cair, né? Eu lembro de um professor, o Nilo, que ele falava de forma recorrente para a gente sobre regra e disciplina. E hoje parece uma afronta. Meu filho, às vezes, ele fala comigo assim: mãe, não posso, mas eu quero. Eu falei: mas nem tudo que você quer pode. E está tudo bem com isso, você tem que lidar com a frustração também. E a sensação que a gente tem é que hoje ninguém mais lida com nada, né? Tudo é muito pesado, tudo é muito difícil, quando, na verdade, está tudo bem. A vida é cheia de momentos que tem altos e baixos, que hoje você está super feliz, que amanhã você está decepcionado, principalmente a gente que está muito exposto, seja por uma profissão, né? Às vezes eu vejo lá no Facebook, a Bibi, não sei o quê. Está tudo bem com isso, eu consigo separar bem. Mas já pensou se a gente for somatizando tudo isso? Né? Hoje, com o advento da internet, você acha muito normal falar mal de uma pessoa que você nem conhece, que você nem convive. E isso é muito danoso, né? O reflexo, o impacto disso com quem não sabe lidar é muito danoso. Eu passei por um tempo tendo muita dificuldade com isso, hoje eu não tenho mais problema algum,
Mas quem se expõe, de fato, é muito complicado. Uma sociedade que você acha que você não gosta do outro porque você viu determinado posicionamento, ou então que você viu ali ou acolá, teve determinada percepção, mas aquela pessoa não é assim, né? Então, é um mundo onde educar é muito complexo, é muito difícil, mas ainda é possível, né, Hélio, com regra. Com certeza. Regra é fundamental. Ou seja, pela proximidade com as igrejas, seja de que orientação for, ou seja, enfim, por proximidade, como que vários campings surjam, porque eu acho, sinceramente, camp, CRAS, eu não sei ainda se funcionam os cursos profissionalizantes dos bairros, mas é uma ideia que eu acredito como fundamental, para que a gente possa aproximar o jovem do que é bom, né? do que é futuro para ele. Olha, já tem aqui uma pergunta para você, do Marcos Vinícius, né? Ele botou aqui, deixa eu terminar de ler. Primeiro eu tenho que ler, né? Tá. Bibi, você é advogada. Você acha que filme do Danilo gera apologia à pedofilia? Pergunta. Então, novelas não podem ter cenas de bandidos, pois podem gerar apologia ao jovem ser bandido. Ele também pergunta. Eu respeito sua opinião, mas acho que filme está numa plataforma já fechada, que é a Netflix, não na mídia aberta. Eu tenho que entrar nisso aí também. Então, são várias perguntas aí. Eu vou te dizer que a gente fica pensando muito em censura hoje em dia, né? Mas a gente confunde. E, como eu disse, eu acho que pode tudo, mas nem tudo convém. Eu acho que quando a gente começa a abrir muito o flanco, a Netflix é uma plataforma fechada, mas com grande acesso. A gente começa a dizer, olha, está tudo certo, eu aceito isso. Afinal de contas, ele até poderia fazer determinada cena se ele não utilizasse de duas crianças que estão presentes na cena, falando com muita naturalidade de coisas que são impensáveis, porque assim, não é porque a gente pode falar de tudo que a gente pode... claro que a sociedade moderna impõe que as crianças tenham maiores acessos e os pais ainda continuam sendo detentores de deixar ou não. Mas hoje a mãe trabalha, o pai trabalha, toda criança, ou a maioria delas, tem seu celular e acesso a esse tipo de plataforma. Então, eu acho que sim, precisa ter, e eu vou usar uma palavra que hoje em dia parece meio pecado, mas eu vou usar, precisa ter censuras a determinados conteúdos. Nem mesmo. Que seja para que a gente tenha rigor para dizer o seguinte, essa sociedade não é uma bagunça, não pode tudo. Sabe que tipo de plataforma fechada poderia ter, e ainda assim eu não concordaria? Numa plataforma tipo Xvideo, Xvideo, lá, pornô e tal, aí coloca lá. Sim. Fora isso ainda sendo impensável, tá? Mas se a gente fosse pensar em plataforma de fato fechada, eu pensaria nessa. Mesmo assim, sendo errado. Então, eu acho que a gente tem que falar o seguinte, olha, o Brasil, essa sociedade aqui, ela não aceita tudo, ela não pode tudo. Mas eu li alguma coisa com relação ao presidente ter vetado e ter censurado esse filme, ter pedido para retirar da plataforma. E se fez, tem aí meu apoio. E está todo mundo dizendo, quer dizer, todo mundo não, né? Você vê uma parte da imprensa, principalmente Rede Globo de televisão, dizendo que isso é censura. Se é censura, que seja, eu sou totalmente favorável a essa censura. Eu acho que a gente vem aí invertendo os conceitos. O conceito, a censura, ela serve principalmente para não perverter uma sociedade, seja em que âmbito for. Então, se a gente chama pornografia explícita com criança de censura, maravilha, eu acho pouco. Eu me censuro, eu faço censura a mim mesmo. Também. Ô, Márcio, eu tenho vontade... Marcos, eu tenho vontade de falar uma porção de coisa aqui na televisão e não falo. Eu me censuro. Eu me corto, porque eu sei que eu não posso falar. Exato. Eu sei que eu vou agredir. Então, eu faço censura comigo mesmo. Se fez censura contra esse filme, é lógico, tem que fazer. Danilo Gentili é um sujeito nojento, foi o que eu classifiquei hoje aqui. Pior humor. Ele é nojento. Pior humor. Eu acho que o humor onde você humilha, onde você expõe, não é humor. Ele faz isso. Não é humor. Onde você humilha o outro, onde você expõe o outro, onde você acha que tudo é permitido. Não é permitido. Sabe o que eu acho? Eu acho que, principalmente depois... Você aí que depois que passou dos 30, 32, você viveu na mesma época que eu. Então, você sabe que na nossa época não podia tudo. E nós somos essa geração, talvez a última geração que é forte, talvez a única geração que topa trabalhar muito. Por quê? Porque realmente na nossa época tinha maiores regras, maiores regramentos com relação às coisas. E estava tudo bem com isso. Eu vou criar uma situação aqui, gente, que poderia, não aconteceu, mas poderia ter acontecido.
Se fosse, por exemplo, uma doutora Inês, hoje não tem mais isso. Naquela época da doutora Inês, se um cinema qualquer de Teresópolis viesse com este filme, ela não deixaria passar. Não tinha história, e estava muito certa. Aliás, Vetava e vetava na hora. Aliás, um pesar imenso com o falecimento dela, uma pessoa excelente, e da gente ter medo de falar assim, olha, o carro da doutora Inês está passando. Minha mãe falava comigo, minha mãe falava, doutora Inês, vou te mandar para a doutora Inês. A gente não errava nem pensar. Eu tenho um bloco de comercial, já prepara aí, tá? Ele faz aqui uma segunda pergunta, quando ele bota, então se passar a cena de bandido, pode gerar apologia ao jovem ser bandido? Dependendo da maneira que seja colocado, sim. Eu acho que a gente, inclusive, vem invertendo esses conceitos. Quando a gente coloca lá o bandido cheio de cordão de ouro numa vida ostentadora, eu acho que devia ser censurado também. Por quê? Porque isso faz a sensação que, enquanto você está lá ralando, trabalhando, e a vida comum de todo mundo, você não chega ao sucesso tão facilmente. E, de repente, aquele bandido que está sendo mostrado de forma glamurosa nas TVs, né? Não é uma coisa de que um pode, outro não pode. Na verdade, não deveria poder em forma nenhuma. Porque a gente dá a falsa sensação para os nossos jovens que aquela vida é mais glamurosa que a outra vida, que você tem que acordar cedo para trabalhar, que você tem que pegar seu ônibus para trabalhar. Obviamente, a gente sabe, né, que não há nenhum glamour nessa vida do bandido da televisão, só tem lá, né, que não é tão fácil assim, mas fica sendo mostrado como se fosse. Então, Marcos, pessoalmente, se fosse no mundo ideal, né, porque a gente está falando de mundo ideal, nem tudo que a gente quer vai acontecer, até porque os tempos mudaram. Mas a gente deveria, sim, repensar de como as coisas são colocadas para a gente, porque você bota lá o trabalhador com uma vida mais difícil e com o cara lá sendo bandido todo glamuroso. Será para onde a criança que talvez não tenha, o adolescente que não tenha seu consciente todo formado, será qual que ele vai preferir? Então, eu acho que é chegado o momento da gente repensar, sim. A coisa está tão descambada que é chegado o momento de nós repensarmos qual é a educação que a gente quer. Meu filho, por exemplo, ele curte ver Poliana, ver a Carinha de Anjo lá, e eu acho ótimo, porque eu acho que são novelas adequadas para o tempo dele. Ele fez mais um outro comentário aqui, mas aí eu acho que ele tem razão, que esse filme deveria ter sido vetado em 2017, quando o filme foi lançado, né? Porque agora está gerando politicagem. E é verdade, pelo que eu vi hoje. Eu acho que, infelizmente, o país polarizou muito. Então, até uma opinião que, de repente, não tenha nada a ver com política, como é a nossa, que está conversando aqui, eu, você, o Hélio, né? Não tem nada a ver com política, tem a ver com o que a gente acha mesmo de mundo, de vida, de percepção, de criação das nossas crianças, e acaba sendo colocado nessa polarização política que a gente gerou, né? Mas eu acho que cabe a nós também um pouco de ir afastando isso, de dizer o seguinte, olha, vamos pelo bom senso, então. Pô, foi legal aquela fala? Não, não foi. Então, porque até vendo a cena, os Instagrams aí, as redes sociais acabaram colocando muito, juro, eu me senti mal de ver. Vendo, eu me senti mal. Então, eu acho que não tem nada a ver com politicagem. Eu acho que é uma percepção que a gente precisa começar a ter com relação às coisas. Né? E, olha, o filme foi um fracasso de bilheteria. E mesmo na Netflix, ele não tem tido acesso nenhum. O filme é um fracasso, o filme. O filme é um fracasso. Tá? Outro filme que está sendo um fracasso, mas aí eu vou gerar uma outra discussão, é um filme sobre... Agora me fugiu o nome dele. Foi guerrilheiro aqui no Araguaia, o Capitão Lamarca. Ah, Lamarca. Outro filme que é um fracasso de bilheteria é o filme do Lamarca. O Brasil é um país conservador, eu vou te perguntar sobre isso. O Brasil é um país conservador, o Brasil é um país religioso, e isso não pega no Brasil. Você querer transformar o Lamarca hoje num herói, isso não vai pegar nunca no Brasil. É outro fracasso de bilheteria. A gente volta a esse assunto conversando sobre o momento hoje com a Bibi. Sorridentes, Clínica Sorridentes, ao lado da Câmara de Vereadores. Sorridentes, pertinho da Câmara de Vereadores. A Sorridentes, ela tem um plano odontológico por R$19,90. Vá conhecer a Sorridentes. A doutora Gisele ainda vem esse mês aqui no programa, tá? Sorridentes. A gente volta já.